situação que vai ser proposta hoje, que era para ser proposta, é para resumir todo o conteúdo, praticamente os 3 capítulos. Nem sei se falei que tem coisas para explicar ainda, mas assim, uma coisinha ou outra mesmo, tá? Então, eu quero que vocês calculem o seguinte. Primeiro eu tenho que dar alguns dados aqui que são os valores das cargas, né? Por exemplo, posso colocar o Qzão aqui como 6 microcoulomb. Lembrem que microcoulomb significa 10 a sexta, a menos 6, ok? Isso aí vocês vão resolver, beleza? Esse outro, essa outra carguinha aqui, eu vou colocar ela como sendo 3 microcoulomb, tá certo? A constante, ela é 9 vezes 10 a 9, certo? Estão lembrados dela? Olha como é que ela é bonitinha aqui. Não, vai dar trabalho copiar. Ah, fez isso comigo, não fez? Fez. Gente, tem dia que é difícil, hein? Foi mal. Então o meu negocinho aqui, nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu coloquei a constante aqui, certo? Ah, não, esqueci a fórmula. Se você for olhar, eu sou obrigado a te fornecer as unidades de tudo, de todos os dados. Então, se você for olhar aqui, a constante ela é normal, que normal, viajei aqui, né? É Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Aqui você já lembra da fórmula. Eu estou te falando que o K ele é igual a Newton, que é força, vezes metro quadrado não é área, né? Pelo assunto que a gente está trabalhando, é distância percorrida, e Coulomb ao quadrado não existe, existe Coulomb vezes Coulomb. Como são duas cargas, então é Qzão vezes Q1. Aqui é a fórmula, né? Ah, esqueci a fórmula, então tá aqui, ó. Toda prova é obrigada a te falar qual é a unidade. Então automaticamente você consegue chegar na fórmula, né? Então tá aí. Vai ser a constante que multiplica aqui, multiplicar cruzado, né? E o D vai passar dividindo. Então vai ficar aqui Qzão. É o módulo, né? Mas a gente já sabe que é o módulo. Só para não embolar aqui. E a distância passa dividindo, distância quadrada. Então tá aí a fórmulazinha, caso tivesse esquecido. Uma delas, né? Uma delas. Aí eu vou colocar as outras aí também. Então tá aí, Qzão, Qzinho, constante elástico, constante. E as distâncias eu vou colocar aqui na figura mesmo, para ficar mais tranquilo, tá? Aqui eu tenho uma distânciazinha D, aqui eu tenho uma outra distânciazinha, tá certo? Eu tenho aqui, bem fora de escala, 3 metros. E aqui eu vou colocar 6 metros, beleza? Já que está fora de escala, vou colocar 3. Né? Então a distânciazinha ali vai ser essa. Então eu sei a distância até A e sei a distância até B. Mais alguma informação? Não, não tem mais nenhuma informação. Fórmulas? Tem mais algumas dezenas de fórmulas aí. Exagero, né? Tem campo elétrico, que depende dessa constante aí também, que é K, só que o campo elétrico é só o Qzão que vai gerar, dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Então tá aí. Existe também o potencial, que foi o último conceito dado aqui, muita atenção, que ele é
também depende de cada uma das cargas e não tem distância ao quadrado, tá certo? Só que é o seguinte, a esse quesão aqui, ó, ele exerce um potencial no ponto A e ele exerce um potencial no ponto B, tá? E potencial pode ser entendido também como o trabalho realizado para sair de A até B, para transportar a carga de A até B, beleza? O que eu vou perguntar? Milhões de coisas. Eu posso perguntar milhões de coisas aí, tá? A primeira delas, eu posso perguntar qual é o campo, que existe tem muita coisa para perguntar aqui. Mas se você fizer isso aqui, acabou, tá? Não tem nada que você não saiba responder desse conceito, desse assunto aí não, tá? Só um vetor resultante ou outro que não vai dar para me trabalhar aqui, né, aqui agora. Beleza. Eu vou perguntar qual é. Vamos começar da origem, né? Eu ia falar do começo, né? Da origem, que é calcular o campo elétrico. Campo elétrico, basta eu pedir para você calcular em um ponto só, tá? É, no ponto, porque não precisa, vou colocar aqui no ponto B. Só para você ver que nem tem carga no ponto B por enquanto. Eu sei que essa carga aqui vai sofrer a ação de uma força, tá certo? De repulsão entre Qzão e Qzinho, e ela vai sair daqui. Então essa força ela vai realizar um trabalho. Ela vai empurrar a carga de A para B, beleza? Mas eu estou perguntando de propósito qual é o campo em B para você perceber que o campo só depende do Qzão, não depende de Qzinho, tá? Mas para perguntar a força elétrica eu preciso do Qzinho. Então é a força elétrica entre Qzão e Qzinho, só que eu tenho que especificar aonde que o Qzinho está, beleza? Eu vou pedir para você considerar, porque se ele estiver no ponto A, ele vai sofrer uma força. Se ele estiver no ponto B, ele vai sofrer uma força menor, né? Então, vou especificar que ele está no ponto A. Digamos que assim que eu acabei de colocar ele lá, a primeira forcinha que ele sofreu, né? Acabei de colocar ele lá, hein? O Qzão empurrou ele, vai embora daqui, beleza? Beleza. É... Então, eu quero agora que vem coisa pra caramba que o último capítulo aí para encerrar, que é potencial, ele tem muita coisinha para perguntar, tá certo? Potencial elétrico, elétrico, beleza? Potencial elétrico, que é o V, tá? Vou até colocar aqui que é o V, que é a última grandeza que nós trabalhamos aí. Ela não é vetorial, não depende da distância ao quadrado. Qual que é o potencial elétrico em A? Em A. Qual que é a diferença de potencial elétrico em A? E qual é a diferença de potencial? Qual é o potencial, perdão, diferença de potencial é outra coisa. Qual é o potencial elétrico, tá? Elétrico no em B. Vamos resumir aqui em B, tá certo? Então eu posso perguntar o potencial em A e o potencial em B. Não, cara, vai dar conta demais. Ó, você calculou o potencial em A? Para passar para B, o que aconteceu? A distância dobrou, concordam? Aí você calculou lá o potencial naquele pontozinho lá, bonitinho, lá no ponto A, por exemplo. Tá, eu tenho que jogar a mesma fórmula de novo, caso para achar no ponto B? Sim. Mas como dobrou a distância, você pode simplesmente fazer o quê? Não é inversamente proporcional à distância? O valor que você calculou para o A, que é a letra C aqui, você vai lá, pega ele, divide por 2, é o valor de B. Evita de fazer essa contaiada danada, beleza? Ô, Carlos, não é dividido por 4, não?
No caso da voltagem, não, porque não tem o quadrado. Se fosse o campo, eu quero saber o campo, né? Eu poderia até perguntar, eu vou perguntar aqui depois. Isso aqui eu vou resolver para vocês como é que é e vou lançar para vocês fazerem um, né, mudar os dados aqui para vocês fazerem o outro. Isso aqui resume os 3 capítulos. Eu poderia perguntar o potencial, Thiago, no ponto A. Aí vai, o campo elétrico, perdão, campo elétrico no ponto A. E aí, qual que é o potencial no ponto B? Você dividir por 4, né? Por causa da relação da fórmulazinha aqui, que é inversamente proporcional ao quadrado. Como o V não é, basta dividir por 2. Se você dobrar, o outro divide por 2. Beleza? Então, muita atenção aí. E outra coisa que eu poderia perguntar é a DDP. O que é isso? A diferença de potencial. Diferença. Diferença de potencial. Que geralmente vem assim pra gente, ó, DDP, tá? Diferença de potencial, se é diferença, tem que ter pelo menos 2 pontos, né? Entre os pontos, né? Tá acabando espaço aí, A e B. Beleza? A e B. É a diferença de potencial. Literalmente é você chegar aqui, você já vai ter calculado o potencial em A, você já vai ter calculado o potencial em B, tá? É porque pergunta tanto, nossa, o que é isso, meu Deus do céu? Gente, diferença de potencial entre A e B e cai muito é potencial de A menos potencial de B. Literalmente só isso aqui, ó. Isso aqui é diferença de potencial. Tá certo? Muita questãozinha teórica pergunta e aí a pessoa fica sem saber o que responde. Tá aquilo? Então, diferença de potencial é aquele ali. E, por último, eu quero saber qual foi a energia necessária, né? A energia necessária necessária né? Basta fazer 2 perguntinhas dessas aqui, vocês fecham a prova, porque isso aqui existe com que você faça todos os cálculos, todos os cálculos. Aplique tudo o que você aprendeu no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Então, energia necessária para transportar No o caso, Qzinho, né? Oi, pode falar. do parênteses, Perdão, fala um pouquinho mais alto que eu vou aumentar. o que está escrito ali na B dentro do parêntese? É, a pessoa fica resumindo as coisas e não escreve direito, né? Deixa eu escrever lá de novo. Para transportar Qzinho de A para B. Pouco espaço. Isso aqui eu queria ter colocado ponto A, né? Que era só para falar que eu tenho que pedir para você calcular no ponto A, né? Porque senão você pode falar assim, cara, mas calma aí, tem força no ponto A, no ponto B, entre o ponto A e o ponto B, então eu especifiquei aqui que eu quero que você calcule essa força quando A, no instante em que A foi colocado no ponto, que o Qzinho foi colocado no ponto A. Beleza? Então, isso aqui, ó, essa energia que eu perguntei aqui no final, ela nada mais é do que energia necessária para transportar de A para B. É o trabalho. É o trabalho de A para B. É isso que eu estou perguntando aqui. Ó. Qual foi o trabalho? Bem, para sair de A para B, tá aqui. Ó. Então é essa fórmulazinha aqui. Ó. Tranquilos? 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 Bem, professor, No agora, caso, na série é variação na onde? Qual letra? Vamos poder voltar. C. C, potencial elétrico, que é o V, né? Em A. Então seria VA. Não, mas o de azul é o quê? É um A. Hum, É o VA. VA? É para você calcular o potencial no ponto A. E aqui embaixo para você calcular o potencial no ponto B. Então deixa eu.
tá? Então aqui, ó, é para você calcular o potencial no ponto A e aqui para você calcular o potencial VB no ponto B. Que potenciais são esses, né? É você usar essa formulazinha aqui. Eu vou fazer esse, tá? Esse é usar essa, eu vou passar outro para vocês aí. Exatamente idêntico a esse aqui, todo bonitinho, bem escrito, né? O potencial em A eu vou calcular baseado nessa fórmulazinha aqui, né? E vou fazer a mesma coisa para o potencial em B. Aí eu já pergunta de propósito na sequência, qual que é a diferença entre os dois potenciais, A e B? Basta você pegar os valores que você calculou na letra C, na letra D, fazer um menos o outro. Por quê? Bem, é uma coisa muito cobrada e tem uma importância muito grande que está falando sobre a diferença de energia entre o ponto A e o ponto B. Quando você calcula isso aqui, ó, você está calculando qual que é a energia que ele tem no ponto A, aí você achou. Qual que é a energia que ele tem no ponto B? Achou. Você faz um menos a outra, você está relacionando com isso aqui, ó. Aí você está acabando de calcular qual que é a diferença de potencial entre A e B. Qual que é o valor do Qzinho? Está aqui. Aí fica fácil de você descobrir o que? Qual que é a energia necessária para sair de A para B. Por quê? Você já tem a diferença de energia, a diferença de potencial, que está relacionada à diferença de energia, vamos colocar assim, está relacionado, tá? Então quando eu faço isso aqui, ó, eu estou querendo que você calcule, na verdade, eu pergunto qual que é a diferença de potencial entre A e B, eu já estou adiantando o seu serviço para a letra E, para a letra F, perdão. Eu estou pedindo para você calcular qual que é a variação de energia do ponto, qual que é a energia necessária para transportar a carga de A para B. Você já tem a diferença de potencial, você já tem a carga, você tem que multiplicar os dois. Na verdade, você só vai fazer isso. Eu vou calcular passo a passo aqui, aí eu vou pedir, tá, que alguém aí que está desde o início aí contando o tempo, que o meu relógio ficou errado, né? Porque eu atrasei e porque eu tive que sair para ativar a gravação aqui, beleza? Então fica de olho no tempo aí que com certeza o meu relógio está atrasado uns pelo menos 5 minutos. Eu vou resolver o seguinte: letra A. Letra A, eu estou te pedindo na letra A, que tem espaço demais, estou te pedindo justamente o que? Né? A situação é essa daqui, é essa aqui, né? A situação é aquela dali. E na letra A, economizar espaço aqui. E na letra A, está me perguntando o que? O campo elétrico em B. Eu vou fazer diferente. Como eu vou resolver essa daqui, eu vou calcular os campos elétricos. Aí não vai ter dúvida. Certo? Os campos elétricos. Os campos elétricos em A. Tá? B está querendo saber qual que é a força elétrica. Vamos me lembrando aí. E assim por diante. Vamos lá. Primeiro, letra A. A letra A eu vou mudar um pouquinho, que eu vou calcular o campo. Pediu para calcular no ponto B. Eu vou calcular no ponto A, tá? Que é a constante, o Qzão e a distância ao quadrado, tá certo? Constante 9 vezes 10 a 9. A carga, lembra que era 6 microcoulomb? E aqui é 3 microcoulomb. Mas um depende dela. Vezes a carga maior, que aqui quem de fato está gerando o campo, dividido pela distância. Como é no ponto A, 3 ao quadrado. Beleza? Beleza. Beleza que 3 ao quadrado é 9, né? Então já posso cortar aqui. Então o meu campo ficou 6 vezes 10. Aí tem a potência, né? Que é 9 e tem o menos 6 aqui, ó. Então vai ficar 6 vezes 10. Tem um campinho até grande.
elevado a 3 Newton por coulomb. Pode ser a unidade de campo, tá? Pode ser a unidade de campo, pode ser essa daqui. Então esse é o campo gerado no ponto A. Alguma coisa errada aí? Não, né? Alguma dúvida? Cortei aqui. 9 com menos 6, né? Deu 3 positivo. Então tá aí. Esse é o potencial não, o campo no ponto A. Qual que é o ponto no, qual que é o campo, gente, então no ponto B? Que eu nem preciso calcular tudo de novo. Vai lá. Quanto? Vai ser metade, né? Esse aqui, É o seu ele dobro, né? ele é a relação do Ah, não, campo, não. né? Eu ia até especificar ali, do campo com a distância é o inverso do quadrado da distância, né? Então, o potencial no campo, perdão, gente, nossa, toda hora eu falo uma coisa. O campo elétrico no ponto B, que eu dobrei a distância, né? A distância aqui era 3, eu dobrei a distância que era D, eu passei para cá que é 2D, né? É 6. Então, vou pegar aquele campozinho lá que eu acabei de calcular, né? 10 a, e vou dividir pelo que eu fiz ao quadrado, né? Então, vou dividir por 4, na verdade. Então, o meu novo campo, que eu não vou precisar nem calcular, é 1,5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. 4 vezes menos por causa da relação da. Carlos, Oi, isso aí é A ainda? perdão, não entendi. Isso é a A ainda? No caso, a A seria o cálculo no ponto B, né? No ponto B, eu usaria a fórmula igual eu usei aqui, ó. Então, qual é a letra A? É essa 1,5. primeira da 6 vezes 10 a menos a 3, a terceira ou Não, essa porque outra na que você letra está A, fazendo? deixa eu voltar aqui. Na letra A tá perguntando no ponto B. Opa, Então, esse você fez o campo elétrico do A eu só fiz para do A, fazer mesmo? só para fazer mesmo. É. Ele tá Ah, tá. perguntando o campo elétrico de B. Aí, Ah, como o Thiago fez uma pergunta ali que é interessante, aí eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou calcular no ponto A, e se eu fosse calcular no B, que dobrou a distância, seria só você pegar o valor inicial e dividir por 4. Então tá aqui, vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Mas eu vou mostrar ali como que seria, né, se eu fosse seguir a risca o que perguntou na letra A. Se eu fosse seguir a risca o que perguntou na letra A, eu ia pegar aqui o campo de B, seria, né, a constante, que é igual para todo mundo, a carga que não muda, a única coisa que ia mudar aqui é a distância. Eu ia pegar a distância total, que é 6 ao quadrado. Se eu fizesse essa conta aqui, ó, né, 9 vezes 10 a 9, eu vou achar 1,5 vezes a carga que é 6 vezes 10 a menos 6. E aqui eu ia ficar com 6 vezes 6, né? Dá para simplificar um pouquinho aí. Então, simplificou aqui. 9 dividido por 6, né, é 3 dividido por 2 simplificando, ou seja, 1,5, e a potência é 9 menos 6, que é 3 Newton por Coulomb. Então, respondendo a sua pergunta, Bruna, letra A seria isso aqui, ó. Beleza? Aí eu quis calcular do ponto A e depois usar essa relação aqui, ó, que é muito importante, que é muito comum perguntar, aí você chega no exercício de elétrica e fala, não, mas não dá tempo de resolver os exercícios de elétrica, né? Por quê? Por causa da falta desse tipo de dica aqui, ó. Né? Ele pede para você calcular em dois lugares diferentes, até que você calcule em dois lugares, sendo que é só você pegar o resultado de um, aí fala, se ele pergunta em B, e depois ele pergunta, e qual que é A, então? Seu Praga, por que você não me perguntou A antes? Não, é só se você fazer o quê? Multiplicar por 4, né? Porque está uma ô, Carlos, distância que é a metade. Oi. o B vai ser sempre metade de A? O B vai ser sempre um quarto, né? Quarto? Quando a distância for o dobro, ele é sempre quatro vezes. Por Exatamente. conta que é dividido por 2 ao quadrado na fórmula. Exatamente. Então ele vai ser sempre Esse D, então, é 2? é, né? Porque a primeira distância, deixa eu ver se eu entendi. É porque é 3, né?
A primeira distância seria 3, né? Aí a segunda distância é mais 3. Então, se você pegar a distância do Qzão até o ponto B, é 2 vezes maior. Por isso que, se você tivesse calculado A, para calcular B, basta dividir por 4. Porque como é o dobro da distância, né? E a distância ao quadrado, ficou dividido por 4. Né? Ficou 6 aqui dividido por 4. Por isso que deu 1,5. Beleza. O contrário também é verdadeiro, né? Se você tivesse calculado o B e depois ele tivesse pedido para você calcular o A, como o A é mais próximo, a distância é a metade, aí, como é ao quadrado, metade da distância ao quadrado, isso aqui está dividindo, ia passar multiplicando. O campo ia ficar 4 vezes maior. Né? Eu falo o de A em relação a B. Então, se você multiplicasse isso aqui por 4, você ia chegar em 6. Beleza? Melhorou aí um tiquinho ou confundi alguém? Tudo tranquilo? E o B, então eu acabei me excedendo aí, tá? O A poderia ser, o A original aí seria só isso aqui, ó, tá? Aí eu resolvi calcular o A para depois mostrar que é fácil calcular o B, não tem que fazer esse tanto de cálculo, tá? É muito comum colocar 2, 3 cargas ali, só com distâncias tipo assim, 3, 6, 9, você vê que são múltiplos, que dá para olhar se dobrou, se triplicou, se dividiu por 2. Aí você calcula calcula o menor, né? Que depois os outros fica mais fácil. Ou você quadruplica, ou divide por 4, ou multiplica por 9, ou divide por 9. É mais fácil do que fazer a conta toda. Beleza? E a B perguntou o quê? A força elétrica entre as cargas, só que num ponto específico, que é o ponto A. Beleza? Não vou sair fora agora da pergunta mais não. Não precisa. Então, vou calcular, para calcular força, vou colocar aqui A, só para você saber que é no ponto A. Para calcular força, eu preciso das duas cargas. Você viu que até agora eu só havia utilizado uma, que é o Qzão. O campo depende só do Qzão, dividido pela carga, pela distância ao quadrado. Aqui ainda é distância ao quadrado. Só no V que não é, tá? Então aqui eu vou calcular a força entre as duas cargas, né? Que na verdade é a força de Qzão sobre Qzinho, só que no ponto A. Beleza? Então a constante, eu vou substituir. A constante é 9. 9 vezes 10 a 9. Vezes Qzão. Quem que é Qzão? 6. 6 vezes 10 a menos 6. Vezes Qzinho. Quem que é Qzinho? 3 vezes 10 a menos 6. Tá? Sempre coloca micro. Sempre. Muito difícil alguém escrever potência de 10 aqui. Aí tudo isso aqui dividido pela distância. A distância entre eles é 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. Beleza? Então dá para simplificar um pouquinho aí. Né? Cortar um 3 com 3. Simplificar aqui dá um 2. Né? Aí vai me sobrar aqui 18 vezes 10 a quanto? Só aqui, gente, tem menos 12. Né? Só aqui tem menos 12. Menos 12 com 9. 4, né? Oi? Só aqui tem menos Menos 4. 12, né? Menos 6 com menos 6. Né? Aí com 9 vai ficar menos Menos 3 aqui. 3. Menos É, 3. eu acho que você já antecipou, né? Tentou antecipar. Newtons. Como não pode ficar 18, né? Vai ficar a força entre as cargas lá no ponto A vai ser 1,8, né? Vezes 10 a menos 2 newtons, né? Que eu diminuí aqui, a potência estava pedindo para diminuir, né? Era dividir isso aqui por 1000, mas aí eu fui mexer a vírgula uma casa só. Beleza? Então essa é a força que atuaria, né? Que atua, perdão, entre as cargas A e B. É a força que vai repelir o carinha A, tá? Que é repulsão, essa força de repulsão. Ok? É a forcinha de repulsão. Acho que já deu horário, né? Beleza. Sim. Deu horário aí já, né?
Aí na próxima aula eu vou para letra Carlos, C, como que você sabe que D. é repulsão? Oi? Como que você sabe que é repulsão? Ah, ótimo, aqui ó. Porque essa carga aqui é positiva e essa daqui também é. Então se perguntar a natureza da força, ela é elétrica de repulsão. Beleza? Cargas de sinais iguais, né? Qual é igual? O sinal delas são iguais, né? O Qzão, que é a referência, é igual à carga de prova, que é o Qzinho. As duas são positivas. Então, se Ah, as tá. duas fossem negativas, também seria força de repulsão. Atração só se tiverem sinais contrários. Né? Se uma delas fosse negativa e a outra positiva, aí teria atração. Beleza? 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 Aí na próxima aula eu resolvo as demais aqui, né? E no finalzinho, porque vocês viram o trabalho que dá, né? Isso aqui vai gerar umas explicações intermediárias. Aí eu resolvo essas quatro aqui e passo um parecidíssimo com esse aqui para vocês. Tranquilos? Galera, Tranquilo. brigadão. Beleza. Desculpa o atraso. Valeu, Carlos. Tchau, cara.